Será que é possível a gente dominar os anjos? A gente controlar os anjos? A gente dar ordem para os anjos? Resposta é sim. E vamos ver aqui hoje quem são os anjos, como eles são, as categorias dos anjos, qual que é a tarefa deles, o objetivo deles e como a gente realmente pode ter o controle sobre os anjos. Seja muito bem-vindo para mais uma pequena aula de Kabbalah. Vamos lá, vou tentar ser breve, que isso aqui é um assunto muito complexo, um assunto muito extenso, mas vou tentar focar aqui em 3 assuntos principais. Primeiro, quem são os anjos, qual é a tarefa deles, o que eles fazem, né, qual o efeito eles têm impacto na nossa vida. 2, será que eles têm asas, eles não têm asas, como é que eles são realmente, como que é a figura deles, de modo geral. Qual é o objetivo e como a gente pode realmente dominar eles, ter o controle sobre eles. Então vamos lá. Primeiro, Malachim, anjos em hebraico chamado de Malach. Malach, na verdade a tradução de Malach é um enviado, um emissário, um enviado. Ou seja, ele é enviado por Deus para fazer alguma missão. Assim também a palavra malach vem da palavra de melachá. Melachá seria um serviço, ou seja, ele é enviado para fazer um serviço a Deus. A gente encontra que esse serviço tem vários tipos de serviços diferentes. Já vamos ver aqui como assim. Agora, como que são os anjos? Realmente, eles têm 6 asas. A gente vê em vários livros, tem livros do Tanakh, falando de coisas diferentes sobre os anjos, que ele tem vários asas, e vários olhos, e vários isso e outro. Como é que é isso na prática? Tudo isso de asas, olhos, não quer dizer que o anjo ele é assim realmente. O anjo, quando ele desce para o nosso mundo, ele desce de um jeito, quando ele tem uma missão, ele desce que nem um ser humano, na maioria das vezes. Esse assunto de asas e olhos é uma metáfora para a gente poder entender o trabalho deles realmente. Então vamos lá, quais são os trabalhos dos anjos principais? O Rambam, o Maimônides, ele separa isso em 3 partes, ele fala. E olha só, vamos ver o impacto que os anjos têm sobre tudo que existe no mundo. Só mais um detalhe importante: os anjos, quando eles vêm aqui no mundo, eles vêm com uma missão. Ou seja, eles só conseguem fazer uma missão por vez. Eles não conseguem fazer 2 missões por vez. Que nem eu falo algumas vezes aqui de tom, né, de brincadeira. Os anjos são que nem os homens. Os homens não conseguem fazer 2 coisas ao mesmo tempo. A esposa pede para o marido fazer, faz isso, isso, isso. Ele faz o primeiro, o segundo, esquece o terceiro. Ou alguma coisa de errado. Mulheres conseguem. Os anjos são que nem os homens, fazem uma tarefa por vez. E o nome deles é de acordo com a tarefa deles. Ou seja, os anjos eles não têm um nome fixo. De acordo com a tarefa que ele faz, ele tem um nome. A gente vê o anjo Micael, o anjo Gabriel, Rafael. Na verdade, o nome deles é de acordo com a missão deles. Ou seja, quando a missão dele, por exemplo, do anjo de Rafael, a missão dele é de curar, trazer cura. Quando a gente vê com Abraão, que esses 3 anjos eles vieram para Abraão, e aí o anjo de Rafael, ele veio curar o Abraão. Abraão estava no 3º dia, tinha feito a circuncisão, estava com o corpo frágil, fraco. O anjo Rafael veio curar ele. Depois tinha o anjo Micael, que é o anjo da defesa, ele é o anjo da bondade. Ele veio avisar o Abraão que ele ia ter um filho. Dá uma grande notícia. Imagina, Abraão era bem velho já, bem idoso. E o terceiro, que é o anjo Gabriel, ele vem da palavra Givorá, severidade, ou seja, ele é o anjo da severidade. Mas esses mesmos anjos podem ter nomes diferentes de acordo com as missões deles. Tá? Cada missão que ele tem um nome e ele só faz essa missão por vez, não muitas missões ao mesmo tempo. Mas vamos lá. Mas quais são o Maimônides ele separa em 3 partes os anjos. Ele fala 3 assuntos principais, tarefas que os anjos têm. Primeiro assunto, ele fala que os anjos eles transmitem uma informação para os seres humanos. Ou seja, das tarefas que Deus usa um anjo para transmitir alguma informação. Por exemplo, quando Josué ele ia conquistar a cidade de Jericó, então Deus mandou um anjo para ele.
para explicar para ele como ele tinha que fazer para conquistar a cidade. Depois, a gente vê assim também com Abraão, quando Abraão iria fazer o abate do seu filho. Então Deus mandou um anjo para Abraão, falou, não. A gente vê isso aqui na prática, vamos ver aqui no versículo, em Gênesis, capítulo 22, versículo 11, está falando que Abraão, ele veio fazer o sacrifício de Isaac, e daí fala assim, vai crai lá malach Hashem ben hashamayim, chamou um anjo do céu, chamou e falou para ele, para Abraão, Abraão, e Abraão falou, eu estou aqui, desculpem. Depois ele falou, não envie sua mão para o seu filho, ou seja, não faça o sacrifício do seu filho. Assim a gente vê também na prática, a gente vê na continuação, assim também tem vários outros versículos, a gente vê no livro de Daniel, etc., como que o anjo ele vem trazer uma informação. Agora, assim também, muitas vezes o anjo, ele vem, o segundo assunto dos anjos é fazer alguma coisa que Deus quer. Ou seja, Deus tem um ato, Deus quer destruir uma cidade, Deus quer trazer um castigo para algum lugar. Então Deus usa o anjo para fazer isso, esse ato que Deus quer. Uma coisa que Deus quer fazer de diferente no mundo, um milagre, alguma coisa assim. E tem o terceiro, e é um dos assuntos mais importantes, eu acho, talvez, dos anjos, que muita gente não sabe disso, que Deus usa os anjos para controlar o mundo. Cada nação que existe no mundo, cada povo que existe no mundo, tem um anjo daquela nação. O anjo daquele lugar, o anjo do Brasil, o anjo de cada lugar tem seu anjo, que ele é responsável de cuidar daquele lugar. Tem gente que vai falar, poxa, coitado do anjo do Brasil, não deve ser... Tô brincando, mas cada nação, existem 70 anjos que são responsáveis pelas 70 nações que existem no mundo. E eles, ou seja, Deus usa os anjos para ele comandar o mundo, controlar o mundo. Óbvio que os anjos não têm livre-arbítrio, eles só fazem o que Deus quer, mas Deus usa eles para controlar o mundo, o que vai acontecer nessa cidade, como é que vai ser naquele lugar, como vai ser no outro. Actually, המושקע הייתה באמצע השיעור, אוקיי? Ou seja, tudo que existe na natureza, Deus usa os anjos para controlar tudo isso. Por exemplo, está escrito aqui, por trás de tudo que existe na natureza, que funciona todo dia, a gente vê de manhã o sol, a lua, tudo funcionando, as plantas crescendo, as árvores crescendo, por trás de cada uma das coisas existe um anjo responsável daquela coisa. Por exemplo, está escrito que até uma planta ela só cresce quando o anjo dela bate nela e fala Ale, para ela subir, cresce. Ou seja, os anjos têm uma importância muito grande em tudo que existe. Agora, como a gente pode realmente dominar, controlar os anjos? Será que é possível? Será que isso aqui é para cada um de nós? Será que isso aqui é só para pessoas muito elevadas? Então, eu quero deixar bem claro aqui, uma parte que eu falo é para pessoas muito elevadas, mas tem uma parte que a gente pode trazer isso aqui para a prática, para a nossa vida assim, e realmente conseguir controlar, por certo modo, os anjos. Preste bem atenção. A gente vê isso na prática do próprio, como é possível isso acontecer, do próprio Jacó. Está escrito em Gênesis, capítulo 32, versículo 4, Vaishlach Yaakov malachim lefanav elesav achiv atzah sair sedom. Está falando que Jacó ele mandou anjos diante de Esaú, seu irmão. Veitzav otam lemor, o versículo 5 diz, Veitzav otam lemor, Jacó ordenou os anjos a falarem o seguinte, assim se falam para Esaú, etc. Não vou ler todo aqui o versículo, ou seja, que os anjos, o Jacó ele tinha poder sobre os anjos, ele tinha controle sobre os anjos. Ele podia falar para eles, fala isso, fazem aquilo, faz aquilo, fala isso, fala outro. Ele mandou anjos. Ou seja, assim é possível ter controle sobre os anjos. Agora, a gente sabe que justos muito elevados, eles realmente tinham controle sobre os anjos. Porque o ser humano, quando o ser humano ele chega a um nível, ele faz tudo o que ele deve fazer, o ser humano pode chegar a um nível mais elevado que os anjos. Mais elevado que os anjos. Porque os anjos, o ser humano, os anjos, eles sempre continuam igual. Eles não sobem de nível. Eles não descem de nível, não caem, mas eles nunca sobem de nível. O ser humano pode cair de nível, mas o ser humano pode subir cada vez mais de nível e chegar a um nível mais elevado que os anjos.
Olha só isso. A gente tem esse poder. Mas como a gente pode, então, na prática, ter o controle sobre os anjos? Como isso é possível? Então, na Ética dos Pais está escrita a seguinte frase, fala o seguinte: Aser etzoncha kiritzono, kdei sheyaseh etzoncha kiritzono. Ou seja, parece um trocadilho, mas a frase é o seguinte: Aser etzoncha, faça que a sua vontade, a nossa vontade, seja kiritzono, que nem a vontade de Deus. Ou seja, a gente tem que se anular para Deus, para que a nossa vontade, nossas únicas vontades sejam fazer o que Deus quer, servir a Deus, fazer o propósito que a gente tem aqui no mundo, fazer. Cada ser humano tem um propósito no mundo, cada ser humano tem uma missão no mundo, trazer luz para o mundo, trazer a divindade para o mundo. Então a gente tem que fazer que a nossa única vontade seja cumprir a vontade de Deus, cumprir nossa missão aqui embaixo. E quando a gente faz isso, o que acontece? Que deixa ser, e aí Deus vai fazer que a vontade de Deus vai ser que nem a sua vontade. Como assim? Ou seja, se você está no caminho, você está fazendo tudo possível para cumprir o seu propósito aqui no mundo, aqui embaixo. A gente tem aqui várias aulas explicando sobre o propósito. Tem um curso, Alegria Todo Dia, que lá explica mais detalhado como você saber qual é a sua missão única, qual é a sua missão aqui no mundo, missão geral, missão particular, etc. Mas quando a gente está no caminho, a gente quer cumprir nossa missão, a gente está indo atrás para cumprir nossa missão, trazer divindade para o mundo, então a gente está fazendo que nossa vontade seja a vontade de Deus. Nossa única vontade é cumprir nossa missão aqui embaixo. Que Deus faz? Deus faz que a vontade de Deus seja a nossa vontade. Ou seja, o que a gente quer, o que a gente precisa, e a gente pede para Deus para poder cumprir nossa missão aqui embaixo no mundo. Deus, ele faz isso na prática. Ou seja, se eu estou por trás, estou buscando fazer a vontade de Deus aqui embaixo, no nosso mundo, Deus vai me mandar até mesmo anjos para me ajudar, para ajudar eu a cumprir isso na prática. Muitas vezes a gente não vê os anjos, a gente não sabe quem está controlando os anjos, mas Deus está mandando anjos, está mandando pessoas, está mandando várias coisas acontecer, milagres, para nos ajudar a fazer a nossa missão aqui embaixo. Quando ele faz isso, já quando a gente tem controle dos anjos, quando esse controle dos anjos é para quê? Para cumprir a vontade de Deus. Então Deus nos dá a força e o poder de ter controle sobre os anjos. A gente vê isso de um jeito mais claro com pessoas muito, muito elevadas, tzadikim, gemurim, pessoas santas, divinas, mas a gente sente alguns assuntos, pelo menos, não precisa ser em tudo, que a gente não vai ter vontade nenhuma, prazer nenhum, mas sim alguns assuntos da nossa vida, pelo menos pequenos, a gente começar cada vez mais por um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas se alguns assuntos pequenos, a gente fazer esse assunto, que esse assunto seja só pela vontade de Deus, naquele assunto, que eu fiz que minha vontade seja a vontade de Deus, naquele assunto, Deus vai me dar poder sobre os anjos. Naquele assunto, os anjos vão me ajudar. O mundo, tudo que existe, os anjos que estão por trás do mundo, que comandam o mundo, vão fazer de tudo para me ajudar. E quando eu quiser fazer uma bondade, uma coisa boa, uma boa ação, um mandamento divino, o mundo inteiro vai me ajudar a fazer isso. Vai ser mais fácil. Tem várias histórias sobre isso, mas a gente vê na prática que realmente quando a pessoa faz decide uma decisão firme, séria, e se esforça aqui nesse assunto, pelo menos esse assunto divino, nesse assunto eu anulo minha vontade só para fazer a vontade de Deus, eu tenho sucesso naquilo. O mundo inteiro de repente me ajuda para eu ter sucesso naquilo. E realmente assim você consegue ter o controle dos anjos, e não só dos anjos, de tudo que está no mundo, que os anjos controlam isso, vão estar ao seu alcance para poder cumprir o que você deseja fazer, que é a vontade de Deus. Então realmente isso aqui é poderosíssimo. Olha só o poder que nós temos. Se a gente sabe usar isso, é uma coisa assim fora do normal, uma coisa grandiosíssima. Então vamos aproveitar, vamos fazer de tudo para cumprir a vontade de Deus, trazer divindade, luz para o mundo. Isso vai trazer para a gente com certeza muitas bênçãos e muitas coisas boas. Tá bom? Então, se você gostou dessa aula, dá um like, se inscreva, compartilhe essa aula para mais pessoas. Também, aqui no link aqui embaixo tem o link do nosso grupo de imersão de Kabbalah, um grupo no WhatsApp, que lá você vai ser sempre avisado pelas novas aulas, novos cursos, novos conteúdos, alguns conteúdos exclusivos. De vez em quando a gente vai ter algum áudio, algum vídeo,
ou algum artigo sobre Kabbalah, tá? E você vai ficar sabendo de tudo que vai ter de novo no nosso grupo, nossos conteúdos, você não vai perder nada, tá bom? Então, clique aqui embaixo no nosso grupo de WhatsApp, gratuito, e não perca nada, tá bom? Muito obrigado, tchau, tchau.